Vamos ver quem mais. Oi, Ellen e Stephanie, tudo bem? Olá, professora, boa noite. Boa noite. E eu vi a Liliana, que também tá aí, tá? Liliana. A Liliana falou Oi, comigo. boa noite. Oi, pessoal, é só para justificar vocês. A Liliana tá com problema na câmera dela, ela apresentou toda a justificativa certinho, então ela vai aparecer com foto, tá? Mas ela comprovou que realmente ela tá com problema na câmera do celular dela. Então ela vai ficar só com a fotinho dela, mas isso é um caso específico dela, senão os demais ganham falta, tá? Oi, Jane, tudo bem? Tudo. Tudo. Boa, assim, ó, nem tô dando conversa hoje, eu preciso render conteúdo. Então, eu vou dando presença aí pro pessoal, vou dar falta para quem já me justificou previamente que não vai poder estar hoje na aula. O pessoal tá atrasado, mas devem estar entrando. Vamos ver quem mais aí. Tem mais alguém que entrou que eu não falei. Não, o prof. João tá aí conosco. A Juliane tá entrando aqui comigo também. A Ju geralmente é de praxe dela, se ela atrasar, ela me avisa, mas ela avisa que atrasa e nunca atrasa, né, Ju? Isso mesmo. Marca. Mas tá tudo certo. Já dei presença aqui para ti também. Vamos esperar mais um pouquinho, tá? Mais ninguém. Pessoal, para quem não sabe, tem trabalho lá no AVA, até domingo a entrega, tá? Vou falar no dúvidas do trabalho, vamos deixar para perguntar lá na hora dos questionamentos, tá? Não vamos perder esse tempo agora para nós realmente esgotar o tempo de aula, questionamentos, questão de trabalho, tá, pessoal? Vamos fazer nas horas próprias, então peço para vocês me perguntarem depois. Só ressalto para vocês, quem já está aqui, semana que vem nós temos prova online, certo? Vai ser mandado o link ali pelo WhatsApp ali do grupo de ética, certo? Então, como eu falei, as correções, então a prova é terça-feira. Eu tenho 48 horas para passar essa nota para a escola e nesse momento daí sim a escola vai corrigir e dar a média final para vocês lá no AVA, tá? Quem atingiu 7 passou, quem não atingiu tem exame. Nosso exame será marcado dia 11, na segunda, porque terça é feriado, certo, pessoal? Então, para aqueles que ficarem em exame, vai ser a mesma situação. Eu vou lançar o link no grupo para quem fez exame. Quem não está em exame, não esquece. Mas para quem fez exame, quer dizer, quem pegou exame, faz o link que vai estar ali no grupo para aqueles. Então, consultem a nota de vocês depois da prova, tá? É até 7. Exame é todo o conteúdo, para quem não sabe também, certo? Então, deixa eu ver, a Tainá entrou agora comigo aqui também. Oi, Tainá. Acho Oi. que tudo bom? Tudo. Tá, então estudem, pessoal, estudem para a semana que vem, vocês têm trabalho para entregar domingo e prova para entregar terça. O exame será na segunda, dia 11. Esses lembretes eu vou tentar postar depois da aula no grupo, só como forma de lembrar vocês. Tem trabalho e tem... depois que encerrar minha aula, né, semana que vem, quem atingiu média 7... ok, não precisa fazer o exame e tem que esperar a próxima disciplina. Então, eu já vou pedir para vocês, principalmente para os alunos novos que não conhecem, que vocês permaneçam no grupo, pessoal, não saiam desse grupo de WhatsApp, porque vocês vão ter uma nova disciplina, acredito eu. Não sei, pode ser que seja eu, pode ser que seja outro professor, como aconteceu antes com o professor antigo. Tiraram ele do grupo e me incluíram. Então, não saiam do grupo, porque daqui a pouco o grupo é onde lançam grupo, onde lançam os links das aulas, e se vocês saírem, vocês vão achar, não, tô de férias. E, na realidade, a aula já vai estar em andamento e vocês que vão ser prejudicados, porque todos os professores sempre tentam avisar. Pessoal, por favor, entrem no grupo, tá? Eu vi que a Ellen Cadini está aqui comigo também, vou dar presença para a Ellen. Tô achando estranho que é a Vitória, não entrou a Vitória sempre é a primeira.
Deixa eu ver, eu não vi ela aqui, não, mas ela não tá aí. Tá, pessoal? Certo. Então, assim, eu vou começar a aula. O pessoal já deveria ter entrado, a Jalusa também não entrou ainda. Vou ver quem mais falta. Deixa eu ver se aqui tá. Deixa eu ver quem mais. A Kátia também não justificou nada, ela não estava semana passada. A Kátia sempre entra logo também. Tá faltando a Kátia, a Vitória, que sempre tá logo também, e a Jalusa, mas a Jalusa eu sei que chega mais tarde. E a Patrícia também não tá aí. Tá. Vou ter que ficar de olho, vou tentar lembrar quando é o aviso dos 10 minutos para eu tentar olhar essa galera para não deixar sem falta. Então, vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar, então, de Código de Defesa do Consumidor, que é objeto de prova também. Código de Defesa do Consumidor, ele estava de aniversário esse ano, né? Ele estava completando seus 30 anos, que ele é lá de 1990, e ele veio trazer, então, várias alterações que não tinham no nosso ordenamento jurídico. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei própria, é a lei do consumidor. Antes ele tinha uns breves comentários dentro do Código Civil, mas nenhum específico ao direito do consumidor. Então veio o Código de Defesa do Consumidor exatamente para trazer requisitos válidos. O Código de Defesa do Consumidor é um código bem pequeno, bem breve, fácil de entender. Deixei para vocês o código lá no AVA, tá, pessoal? Deixei uma cartilha do consumidor para vocês com material complementar também lá no AVA, porque daí, se vocês, assim, encerraram minha aula, porque aqui é noções básicas de direito do consumidor. Mas lá naquela cartilha, ela abrange tudo. Até sugiro vocês lerem, porque é uma prática, ela não é chata, é uma coisa assim, ó, que vocês entendem os direitos de vocês, tanto na qualidade de consumidor, tanto na qualidade de fornecedor. Então, tem os dois lados que a gente sempre tem que analisar, tanto que o nosso trabalho, que a gente vai discutir lá nos questionamentos, envolve exatamente isso. A gente tem que ver os dois lados. Então, e o Código de Defesa do Consumidor, ele, na realidade, ele veio para amparar o consumidor, ele protege o consumidor. Tem 2 artigos lá que protegem o fornecedor também, no caso, se o fornecedor não tiver responsabilidade naquele caso, não foi ele que fez isso, né? Caso contrário, senão sempre vai ser a responsabilidade do fornecedor. Então, o fornecedor sempre lá na frente, ele tem que se antecipar, guardar documentos, provar que não tiveram problema nenhum, tá, pessoal? Que não originou da parte dele, talvez um mau uso do consumidor, etc. Mas, então, ele veio exatamente para trazer essa relação entre as partes. Lembrando que o consumidor é aquela pessoa necessariamente, pessoal, obrigatoriamente, para ser considerado consumidor, tu tem que ser o destinatário final. O que significa isso, prof? É aquela pessoa que quando eu vou comprar um produto ou um serviço, eu tenho que receber ele por último. Se eu revender, eu não sou consumidora. Então, eu não posso pedir direitos se eu revender aquele produto ou aquele serviço. Eu preciso, obrigatoriamente, consumi-lo, produtos ou serviços, porque... E o fornecedor é aquele que me fornece. Sempre a gente pode dizer que pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, mas ele vai fornecer, ele não consumiu, ele forneceu a alguém. Enquanto alguém fornece, não precisa ser só a fábrica, pode ser o vendedor da loja vende, vai para o revendedor, do revendedor vai para o consumidor final. Aí sim, o consumidor é considerado o consumidor que encerrou a cadeia. Então, no consumo também, a gente pode dizer aqueles consumidores equiparados, que não quer dizer que eu fui lá na loja e comprei uma bota para usar, não. Pode ser que eu não fui na loja, mas eu ganhei essa bota da minha irmã, exemplo. Então, eu sou uma consumidora equiparada. Ah, mas eu estou usando e deu problema, é só ela que vai ter que ir lá na loja reivindicar? Não, porque eu recebi e estou utilizando. Eu revendi essa bota? Não, eu estou utilizando ela. Então, eu sou consumidora final. Eu não tenho vendas. Por isso que muitas vezes as pessoas confundem dentro do comércio, porque elas têm que analisar, tá, prof? Vamos analisar. O fornecedor, que é aquele que fornece produtos ou serviços, pode ser os dois, pessoal. Sempre a relação de consumo tem que ter
um fornecedor ou mais de um fornecedor e o consumidor final. O que liga deles é o produto ou o serviço. Isso traz a relação do consumo, as duas partes, fornecedores e consumidores, e um produto ou um serviço utilizado, tá? E são considerados. Então, nessa cadeia ali que eu consigo unir. E muitas vezes as pessoas entendem assim, não, mas as empresas, elas sempre vão ser fornecedoras porque elas vendem. Qual que é o exemplo? Uma loja de produtos esportivos, vamos dizer assim. Vai lá, vende tênis, tudo roupa de academia, vende bola de futebol, chuteira, etc. São produtos esportivos. Mas dentro daquela loja, ela tem um sofá, ela tem um computador, ela tem uma cadeira, ela tem um bebedor, ela tem um vaso sanitário. Isso ela vende? Não. Ela comprou para utilizar dentro da loja dela, certo? Ela não vai vender aquele sofá. Desculpa que eu tô com um pouco de dor de garganta, minha amígdala tá estourada, tá, pessoal? Não é Covid, tá? É só o problema na amígdala mesmo e é só um lado ainda tá bem com uma bolinha. Tô tomando anti-inflamatório e agora tá quase começando a passar o efeito, daí quando eu tô falando começa aquela bolinha aqui a machucar. Então, assim, ó, naquela loja que vende produtos esportivos, se ela tiver um problema com alguma bola de futebol, alguma coisa, ela não pode ser considerada consumidora, porque ela não encerrou o vínculo. Ela vai repassar aquela bola, aquela chuteira, aquela roupa de academia. Mas o vaso sanitário, o computador, as planilhas, os copos, tudo que tiver de material ali, que ela comprou para utilização própria, ela vai ser uma consumidora. Então, nesse caso, digamos que ela comprou um computador e o computador é o problema. Ela não vai poder reivindicar porque ela é uma fornecedora, ela é uma empresa. Não. Ela vende computador? Não. O que estragou? O computador. Ela alguma vez, ela pensou em revender e tal? Não. Então, ela vai ter direito de buscar também. Então, isso é bem importante fazer essa distinção para vocês. Por isso que tem que ser o destinatário final, que é o consumidor sempre. Se ela não revende aquilo que tu consome, então, naquela cadeia, naquela peculiaridade ali, tu foi consumidor final. Então, ele que traz esse vínculo de produtos e serviços. Lembrando que produtos e serviços podem ser duráveis e não duráveis. Produtos duráveis são aquelas, uma mesa, uma cadeira, um carro, uma casa, porque eles não se acabam tão rápido, certo? Então, eles são produtos que duram. E produtos não duráveis, geralmente são produtos perecíveis, são comidas, são maquiagem, né? A maquiagem até vai para o lado, dependendo do coisa, mas ela não dura tanto quanto um carro, tá entendendo, pessoal? Serviços é a mesma coisa, tem serviços duráveis e não duráveis. Os não duráveis são, porque sempre quando você diz não dura, é porque logo se acaba. O exemplo, nós mulheres sempre vão dizer um serviço que não dura é limpar a casa, né? Vamos combinar, porque a gente terminou, largou a vassoura, já olha, já começa tudo de novo, né? Esse é o exemplo mais clássico de serviço não durável, né? Infelizmente. Lavar roupas, as coisas não duram, tá entendendo, pessoal? E serviços duráveis. Duráveis são aqueles, assim, ó, que vão durar com o tempo. Que exemplo, pintar uma casa. Vocês sabem que se eu pintar a casa, a chuva não vai desgastar como a sujeira de uma casa, como cortar um cabelo, como cortar uma grama. Pensem, pintar uma casa e cortar a grama, elas têm a mesma duração? Não, são coisas totalmente distintas. Então, para você sempre pensar, é uma prestação de serviços, que é cortar grama, cortar o cabelo, pintar a casa, ou uma entrega de um produto, um carro, um arroz, tá, pessoal? Duráveis e não duráveis, tá, prof? Mas por que tu não para de falar essas coisas duráveis e não duráveis? Que eu quero falar para vocês que coisas duráveis, eu tenho prazo de 90 dias para reclamar algum defeito deles, certo? Isso é um prazo da lei, nenhuma loja tá te dando de garantia. Às vezes tu olha até no Mercado Livre, prazo de 90 dias, olha só, esse fornecedor é muito legal, ele tá dando um prazo de 90 dias. Gente, isso é lei, não existe. Todo produto ou serviço adquirido tem prazo de garantia.
todos os produtos duráveis têm 90, todos os produtos não duráveis têm 30. Então, eu posso reclamar de uma grama mal cortada, de um cabelo mal cortado dentro do prazo de 30 dias. Posso lá reclamar do arroz que me venderam errado, se eu tiver nota fiscal? Posso, em 30 dias. Eu tenho esse período. Isso não é assim, não é nem um plus que eu estou dando para vocês. É a lei. O Código de Defesa do Consumidor diz que isso é pacificado, que vocês todos têm leis. Então, pessoal, meus queridos, uma coisa que eu preciso falar de prazo, assim, ó, que nunca ninguém sabe, é a situação da garantia, só para vocês entenderem. Então, a gente já identificou produto durável e não durável. 90 e 60. Quando a gente vai lá comprar, vou dar um exemplo, um celular, tá? Eu chego lá na loja e pergunto, tem garantia? Uma televisão, tem garantia? Sim, a loja te dá 1 ano. 1 ano no papel, 1 ano. Tá, mas eu quero saber uma coisa. É 9 meses ou 12 meses que vocês estão me dando? Eles vão ficar assustados. Por quê? As lojas são tão sem vergonhas, pessoal, que elas dão 9 meses a loja de garantia e 3 meses que a lei obriga. Então, eles não estão dando 12. Por isso que é importante, às vezes, assim, ó, exemplo, no papel, 12 meses, tá? Então, a loja dá 12 meses. E digamos que lá no 13º mês, vocês compraram, digamos, lá no final do ano e no janeiro do outro ano, a TV parou de funcionar. Bah, eu não acredito. A minha televisão deu bem certinho os 12 meses e estragou, não posso fazer nada. Engano. Por quê? A lei do Código do Consumidor diz que a garantia contratual, que é aquela que eu falei no papel, soma-se a legal. Então, vocês têm 12 mais 3. Então, a TV que estragou no 13º, 14º ou 15º mês, vocês ainda vão ter garantia. Ninguém conta isso para vocês. Então, por isso que vocês têm que falar, vocês como consumidores, quando perguntar, a garantia contratual é de 12, que daí vocês vão ter 12 mais 3, ou 9, que vocês estão somando os 3 que o código obriga e dando 9 para fechar os 12. Muita atenção, tá, pessoal? Porque muita gente cai nessa pegadinha e nenhuma loja informa isso para ninguém. Então, eu falo para todos os meus alunos, já falei para amigos meus que aconteceu o caso assim, ó, que tem a garantia contratual de tanto tempo e é obrigatório, ela soma-se a legal. É lei, não é nem eu que eu estou dizendo, não é jurisprudência, é o código que diz isso, tá, pessoal? Então, atentem-se. Quem? Tranquilo. Eu quem? Tem que dizer quem? Muito legal saber. Ellen. Oi, Ellen, fala. Muito legal saber sobre... Muito legal saber sobre isso, sabe? Porque aqui em casa a gente comprou um ventilador bem na época do verãozão. Sim. E a gente achou... Era também 12 meses, sabe? E deu bem certinho. Acabou a garantia, estragou o ventilador. Pois é, então assim, pessoal, e isso eu sempre peço para vocês olharem, perguntarem na hora da venda. E foi tão engraçado que eu dei uma aula de direito do consumidor para uma turma, e a aluna, daí eu consegui, naquela turma que era mais tempo de aula, eu consegui fazer essa aula em 2 dias. E eu dei na primeira, digamos, terça-feira, essa parte, e quando eu fui finalizar o Código de Defesa do Consumidor na outra semana, prof do céu, eu preciso te contar, meu celular estragou, eu fui numa loja comprar um celular, cheguei lá, me fiz que nem a senhora disse, pedi, qual é o prazo de garantia? 12 meses. Tá, 12 meses mesmo, 12, mas 9 meses contratual mais 3 ou 12 meses vocês estão me dando? Ai, pois é, não, é 9 meses. Sem vergonhos. Então, vocês têm que dizer, então, coloca no papel 9 meses. Se vocês vão ler, às vezes, lá no monte de documentação que eles pegam para vocês assinar lá na loja, às vezes tem loja, sim, pessoal, que ele está no contrato, 12 meses. Daí, ok. Mas essa ali,
eles mostraram o contrato, estava 9 meses. Fechando 12 com os 3 meses obrigatório da lei, tá? Então é muito cuidado, preste atenção, porque às vezes a gente compra coisa que justamente estraga no período que nem a Ellen, e se de repente lá no documento dela dizia 12 meses, ela poderia talvez ter conseguido arrumar esse ventilador, porque talvez estava naquele período dos 3 meses que a garantia legal te dava a mais, tá? Então, isso é importante para vocês saberem, certo? Prof, só uma pergunta, Jaluz. Por exemplo, assim, eu comprei uma TV, tá lá no papel 12, e eles não falaram, só falaram 12 meses de garantia e tal. Se eu tiver isso no papel, eu posso ir lá cobrar deles mais os 3 meses. 12 mais 3, sim, porque tá no papel. É assim, ó, porque a lei, ela já te dá 3 meses, tá, Jalusa? E os 12 no papel é a loja. Se a loja deu especificado 12 no papel, ela deu os 12 mais 3. Mas que nem essa minha colega ali, aluna de colega de vocês, desculpa, agora até defendeu o TCC esses dias, eu fui da banca dela, ela ainda me comentou. E detalhe, ela fez ainda o TCC que envolvia o consumidor. Eu disse, viu como tá aprendendo nas minhas aulas? Ela tinha no papel daí, quando ela foi, né, ela foi esperta, ela já foi preparada, porque ela queria saber que se ela ia ter 15 meses ou ela ia ter só 12. Daí dele disse, não, realmente a loja só dá 9, porque no papel tava 9 daí. Tá? Mas por isso que as lojas são sem vergonha, porque se elas estão dizendo 12, tá escrito 12, tá escrito expressamente na lei, a garantia contratual soma-se a legal. Então, se no contrato diz 12, é 12 mais 3. Tá? Mesmo que for lá e no papel tiver 12 e eles alegarem que não é 12 meses só. Por isso que vocês têm que pedir uma cópia do papel, se eles não querem dar, então eu vou só fotografar aqui, então, só ligeirinho. Tá, custa, mesmo, né? Que eles não queiram, assim, por exemplo, mas tá aqui, é 12 meses, tá, mas é 12 meses mais 3. Não, não, o 12 vai estar, e a lei diz 3. É obrigatório, ali o contrato, ele não vai comer esses 3, ele não pode comer esses 3, é o que tá ali, mais 3, senão vai estar 9, tá entendendo? Vai estar escrito o 9 meses de garantia, mas é óbvio, na tua cabeça é 12, porque é os 3 mais 9 daí, tá? Mas aí tá escrito o número 12, então está 12, não quer dar o documento, não, só vou fotografar ligeirinho aqui, tira uma foto, frente e verso, que é a prova de vocês, tá, pessoal? Prof. Vitória, eu tenho uma dúvida. Eu cheguei, bem louco, esqueci totalmente que eu tinha aula, do nada deu. As duas, a Jalusa até eu sei que chega, mas a Vitória eu até falei, ué, o que aconteceu? O que houve? Não, mas enfim, tem empresas assim, acontece de dar só o prazo de garantia do Código de Defesa do Consumidor, porque um tempo eu trabalhei num setor de saque, né, que dava somente a garantia dos 3 meses, conforme o Código de Defesa do Consumidor. Então, isso, tem empresas, então, que dão só essa garantia. Então, ela não dá garantia, Vitória. Ela não dá garantia. A empresa não dá. Ela fala que dá 3 meses, mas os 3 meses é, na realidade, o Código de Defesa do Consumidor. Tá entendendo? Na lei. Essa é uma boa pergunta. Ela usa a lei. Vocês, o exemplo certo, Mercado Livre. Às vezes você vai lá no Mercado Livre e fala 90 dias. Mas esses 90 dias é do Código de Defesa do Consumidor, que obrigatoriamente a lei já deu. Tu já ganhou isso. Só que tem gente que se utiliza disso. E se tu vai lá ler os miúdos, não, mas prof, mas se tá lá 90, então quer dizer que é 90 mais 90? Não, porque se tu lê os miúdos, ele tá usando dos 90 do consumidor. E não tem nenhuma lei que obrigue que tem que dar garantia, tá? Portanto, que por isso que a lei criou a garantia do durável e não durável, tá? Tá errado esse fornecedor? Não tá, só que ele tá se utilizando de uma garantia que a lei obrigou, não que ele tá dando. Ô, prof, e por isso que nas lojas, por exemplo, eles vendem a garantia estendida?
Não necessariamente, a garantia estendida também é um plus que eles ganham, mas eles estão dando a garantia, eles estão oferecendo, mas eles vão pagar mais por isso, mas não tem nada que obrigue garantia estendida e não está errado da garantia estendida. Sim, mas aí no caso o consumidor paga por isso, né? Tipo, a gente paga para ter a garantia estendida. Exemplo, mas daí é ele que normalmente é quando eles dão a garantia, assim, tipo, 3 meses. E nem eu comprei um sofá, e aí era 3 meses de garantia, e ela disse, olha, tu não quer botar a garantia estendida, daí aumenta não sei quanto e tal. E eu, assim, eu não sei quem me deu um estralo, eu pensei, quer saber, vou botar, né? Porque sofá adora estragar espuma e coisa assim mesmo, e esses mais novos agora são pior ainda, né? Parece que tu compra já para estragar. E realmente passou os 3 meses e o estofado cedeu, sabe? E aí, assim, aí eu tinha a garantia estendida, mas se eu não tivesse, não teria nada, né? É que ali, assim, é que nem ela não estava dando esses 3 meses, né, Jalusa? Isso a lei obrigou. Então, a lei, quando tu saiu da loja, a garantia, eles não estão sendo responsabilizados, porque se dentro dos 3 meses isso ali tivesse estragado, eles obrigatoriamente teriam que trocar, sim, o sofá. Mas, digamos que foi posterior, e eles quiserem cobrar dessa garantia estendida, tá errado, não tá no código nenhuma previsão que diz que isso é ilegal. Então, vai muito, assim, de entendimentos, mas é muito difícil um tribunal dizer que isso não é certo, tá, pessoal? Então, a princípio, a garantia estendida não é uma coisa ilegal, certo? Porque até muitas lojas faturam em cima de garantias estendidas, comissões geram em cima de garantias estendidas, certo? Ok? Prof, tinha casos, assim, como eu estava no saque da fabricante mesmo, né? Tinha lojas que o cliente pagava a garantia estendida e, dependendo do defeito, encaminhava o contato, enfim, para o saque do fabricante. Só que como pelo fabricante era só esse prazo da lei mesmo, né? Aí a gente ficava meio que sem ter como ajudar, porque, infelizmente, como fabricante era só esse prazo da lei. E daí o cliente foi lá, pagou a garantia estendida e a loja não pôde ajudar, encaminhou para nós, sabe? Mas daí é problema com a loja é irresponsável. Se ela deu uma garantia, ela que vai ter que pagar todo esse conserto com o fabricante, depois ressarcimento com o fabricante, mas se ela vendeu uma garantia estendida, tudo o que acontecer durante esse período, ela vai ter que arcar com isso, Vitória, independente se o fabricante dá ou não. É um risco que ela assumiu ao vender uma garantia estendida. Sim, era isso que a gente, indicava para o consumidor, né? Entrar em contato com a loja mesmo que ofereceu essa garantia, né? Porque ela é obrigada, porque é ela que quis. Geralmente, na justiça, é entrado contra os dois, sabe? Porque eles respondem solidário, tanto o fornecedor quanto o fabricante. Daí o fabricante vai ter que ir lá dizer que ele dava só os 3 meses, não dava garantia, tentar responsabilizar só a loja, no caso, né? E ver o que o juiz vai entender nesse caso, se tem solidariedade ou não. Daí isso é o juiz que vai ter que entender, porque a lei não diz isso também. É por isso, pessoal, o Código de Defesa do Consumidor, ele é muito de jurisprudências, porque como ele é um código lá de 90, e era um código bem pequeno, vamos dizer de passagem, ele não abrange muitas coisas, assim, coisas, detalhes, tá, prof? E daí, se ele não quiser dar garantia, tem alguma punição? Não tem, isso não tem previsão legal, tá entendendo? Então, a gente entende que quando não tem previsão legal, não é crime, não está errado, certo? Então, nesse sentido, não tem o problema previsto pelo Código de Defesa do Consumidor. Eu acredito que em breve, esse código deve ter uma reformulação, porque hoje a relação de consumo, ela aumentou, triplicou, né, pessoal? E precisa uma adequação. Então, geralmente, quando eu tenho um cliente que é direito do consumidor, a gente sabe mostrar os direitos, se tem ou não, e a gente vê muito, como eu falei na aula passada, as jurisprudências, porque pelas jurisprudências eu já poderia dizer que nem esse caso da Vitória. O fornecedor o fabricante dá só 3 meses. Será que o juiz condenaria ou não condenaria? Na lei não fala nada, tá entendendo? Automaticamente a lei diz que eles respondem solidariamente, os dois são responsáveis, tanto o fornecedor quanto o fabricante.
A lei obriga isso. Só que, porque o fabricante só deu 3 meses de garantia e o outro lucrou ganhando uma estendida, teria que ver na jurisprudência, digamos, se eu fosse advogada da fabricante, se o juiz aceitaria ou não, porque na lei não tem previsão. E isso o consumidor é muito de jurisprudência, porque casos detalhados não tem, entendeu? Então, é bem complicado, certo, pessoal? Então, eu quero, para nós, que já deu os 10 minutos, tá encerrando, pessoal, daí eu não vou conseguir, porque eu tenho compromisso depois. Outra coisa, vocês têm que entender, o Código de Defesa do Consumidor fala bastante de vício, vício oculto e fato, isso vocês têm que saber. Vício é aquele produto que eu fui lá, comprei, exemplo, comprei o liquidificador, lá na loja eles testaram, certo, tudo ok, mas daqui a pouco eu chego em casa, não funciona, ele não liga, não gira. Comprei o celular, a câmera tá trincada e lá na loja não tava. A TV lá na loja estava certa, chegou aqui, ela só é preto e branco. Isso são vícios, são problemas no produto, certo? Podendo ter vícios no serviço. Digamos que eu cortei uma grama, não cortou direitinho, cortei meu cabelo, pintei meu cabelo, já aconteceu comigo, mandei uma vez pintar meu cabelo quando eu era bem nova, fazia mechas, pessoal, quando era 150 mil anos atrás, não sei se vocês lembram, quem é da minha época, aquelas mechas, claro, parecia uma zebra, que daí era clarinho, clarinho, escuro, não sei, acho que vocês mais novos não eram dessa época, quem é mais velho vai ser da minha época, vai entender. E eu fazia clarinho e chocolate. E a dona a menina que fazia meu cabelo não tava no dia, e a dona do salão, que eu acho que nem é cabeleireira, foi fazer. Gente do céu, quando ela lavou meu cabelo e eu parei na frente do espelho, eu parecia a bandeira do Inter, porque eu era vermelho e branco, eu dei um grito, saí chorando, enlouqueci. Então, isso ali era um defeito de prestação de serviços. Claro que depois ela pediu lá para arrumar meu cabelo e eu nem fui em outra, óbvio, né? Mas só para vocês entenderem que também existe defeitos. Quando a gente fala em defeito, se chama vício perante o Código de Defesa do Consumidor. Quando acontece um vício, a gente tem um prazo de produtos duráveis, 30 dias, não duráveis, 30 dias, 90 dias para produtos duráveis, para pedir a reivindicação, ou dentro da garantia a gente vai lá e reivindica esse defeito, né, pessoal? Que daí a garantia vai lá, chegando na loja, vou lá na loja, peço e digo, ó, meu ventilador, falar que nem a Ela ali, meu ventilador não tá girando mais. Leva nota fiscal, necessariamente é obrigatório, segundo a lei, levar nota fiscal para comprovar que está dentro do prazo de garantia e vai mandar geralmente para o fabricante. Tem alguma coisa na lei que obriga alguma coisa agora? Tem. O artigo 18 diz o quê? A partir do momento que eu entreguei o produto ali no fornecedor, né, na loja onde eu comprei, essa loja tem 30 dias para resolver o problema. 30. Não resolveu em 30 dias, ela tem 3 opções. Ou me devolver o dinheiro, ou me dar um produto igual, que eu comprei, um ventilador idêntico, na mesma qualidade, tudo, mesmo que aquele é usado, mas já está usado 9 meses. Azar, está na lei, artigo 18. Ou dar um melhor e eu ganhar a diferença, pagar essa diferença, digamos que não tem mais aquela linha. O que acontece muitas vezes de muitas lojas, que eles acabam dando até um melhor, porque isso aí saiu de linha, eu não tenho mais. Eles acabam dando até um melhor para não se incomodar. Não querem fazer, chegou 30 dias, vocês pedem, entregaram lá o documento, pedem recibo do documento que vocês entregaram lá, o ventilador, em 30 dias, exatos 30 dias, vocês voltam lá. Tem que resolver, se não resolver o que eu faço, chama a brigada militar. Aí, prof, é para tanto? Sim, tá na lei, vocês podem fazer isso, não tem problema nenhum. E aí eu garanto para vocês que o gerente vai resolver, porque às vezes é coisa imprescindível, não temos como a gente esperar, mesmo que a gente bate o pé, que é uma coisa de trabalho. Mas, prof, em 20 dias dá? Não, 30, a lei só diz 30 dias. Então, isso está previsto lá no artigo 18, que eu deixei lá para vocês, para vícios, tá, pessoal? Prof, outra coisa, mas se é um vício que eu não consegui observar, se chama vício oculto. Exemplo, daqui a pouco eu comprei um travesseiro, tá tudo certo, travesseiro é maravilhoso, de repente, com o uso, ele começou a dar um buraco, depois de 3 meses. Ou, daqui a pouco, eu dormindo no travesseiro,
sinto um problema, tem uma coisa que está cortando, que é dentro do travesseiro. Exemplo, isso é um vício oculto. Quando é vício oculto, tu não pode ser identificado assim como um vício normal. Então, a reivindicação disso é a partir da constatação do vício oculto, tu pode ir lá reivindicar, tá, pessoal? Outra coisa, fato. Então, é vício oculto e fato. Fato é um vício com danos na pele, danos físicos ou mentais, eu quis dizer. Como assim, prof? Se eu comprar um ventilador, vou ligar o ventilador dentro da voltagem, claro, a gente não vai ligar em voltagem errada, porque daí é um problema do consumidor que manuseou errado, mas digamos, voltagem 220, comprei um ventilador 220, vou ligar na minha tomada não está com curto-circuito, e simplesmente ele explode, me queima, me corta. Isso é um fato. Então, além de vocês buscarem indenização, requerer esse ventilador, um novo, vocês podem pedir indenização pelos estragos físicos que ocasionaram em vocês, etc. Exemplo, quando o celular explode, quando alguma coisa acaba atingindo fisicamente vocês. Então, vocês, além de pedir o produto que estragou novo, vocês podem pedir a indenização. A indenização tem 5 anos para pedir, tá, pessoal? Indenização desse fato de produto ou serviço, certo? Isso até, assim, digamos, comi uma comida que num restaurante que me fez mal, etc. Um casamento que contrata um buffet e o buffet, digamos, tem salmonela. Isso é uma prestação de serviços com defeito, na verdade, fato, porque além de estar estragada, a maionese, exemplo, ocasionou danos para todos os meus convidados, então é um fato de serviço, não um vício, porque o vício, ele é só o problema estragado e não me ocasiona nada. Fato me gera danos, tá, pessoal? Danos físicos. Então, a gente tem esse período para reivindicar. Outra coisa que é importante que eu preciso falar para vocês, que deve estar logo acabando, aqui já deu faz tempo, uns 10 minutos, compra pela internet. Toda compra pela internet, a partir do recebimento do produto, do serviço pela internet, ou seja, eu não fui lá na loja, eu comprei produto ou serviço da internet, qualquer coisa, a partir do recebimento, eu tenho 7 dias de arrependimento, 7 dias corrido. Eu nem preciso justificar. Não serviu, mas tenta... Não, eu não preciso nem justificar, eu tenho 7 dias de arrependimento, artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que eles falam que a partir do momento que não serve para ti, né? Tu não quer, tu pode devolver. Por que isso, prof? Porque tu não estava na loja, não é a mesma coisa que tu tá lá numa loja, tu provar um calçado, provar uma roupa, então tranquilamente tu tem 7 dias para se arrepender. Isso qualquer coisa que tu compra pela internet. Mas isso pode ser aplicado em loja física? Na lei só fala venda da internet. O que eu vejo às vezes nas lojas físicas é que as pessoas tu pode, não, cheguei em casa, olhei, essa calça ficou horrível para mim. Eles acabam aceitando que tu devolva, mas aí tu fica com vale, eles não vão devolver o dinheiro. Tá certo, porque a lei não obriga a loja física a devolver. Loja virtual tem que devolver o dinheiro no arrependimento. Passou 8 dias? Não precisa mais, vocês não estão obrigados. Recebeu dia 28 de setembro, então, 28, 29, 30, não sei se tem 31 esse mês, exemplo, né? 1º, 2º, 3º e 4, até o dia 4 de outubro. Se entregou dia 5, vocês não têm mais obrigação